Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos a esse canal e hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco diferente. Esse vídeo deve ficar até um pouco mais curto do que os outros, porque hoje eu quero falar sobre a forma de você conhecer novas discografias, a forma que eu prefiro e que eu recomendo a todos vocês que utilizem na hora de conhecer obras de artistas, de bandas que vocês ainda não conhecem. Essa forma que eu vou explicar aqui eu acho que pode ser muito bem aproveitada e gerar efeitos muito bons na apreciação da obra desses artistas. Então, antes de começar a falar disso, gostaria de pedir para que você se inscrevesse nesse canal, porque a gente está crescendo bastante em inscritos nessas últimas semanas. Agradeço muito, inclusive. Queria deixar o meu pedido de like nesse vídeo. Se você gostar do assunto, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que gostam do assunto, que se interessam por música, por rock, heavy metal e que você acha que esse vídeo vai ser de bom proveito para a pessoa, certo? Então, para começar, eu separei alguns álbuns aqui que eu vou usar de exemplo para explicar para vocês a forma que eu uso para conhecer a obra de novos artistas, de novas bandas que eu ainda não estou familiarizado. Que é a seguinte, eu sempre recomendo para alguém que não conheça uma banda, um artista, que comece do início, que vá para o primeiro álbum da banda, para o primeiro disco lançado, na ordem de lançamento mesmo, na ordem cronológica, para começar a ouvir. Porque o que normalmente acontece? Eu vejo isso muito acontecendo hoje, ainda mais na era dos streams, do Spotify. As pessoas costumam conhecer os hits, que é normal, porque a gente ouve os grandes hits por aí, em rádio, Spotify, seja lá onde for. E as pessoas buscam ouvir os álbuns que contêm esses grandes hits. Então seriam álbuns mais posteriores, talvez da segunda, terceira fase da carreira de determinada banda, de determinado artista. Só um breve exemplo. Se você ouve uma música dos Beatles, sei lá, Come Together, Here Comes the Sun, Something, todas elas estão no maior álbum dos Beatles, que é o Abbey Road, de 69. E esse é o último álbum dos Beatles que eles gravaram, que eles produziram, certo? Então, eu acho que isso gera uma perda muito grande. Eu já vou explicar o porquê. Que é o seguinte, eu acredito que quando você começa a ouvir uma banda pelo primeiro álbum, você não só cria um carinho especial com aquele álbum, porque a gente tende a gostar mais do que a gente ouve primeiro, né? Aquela primeira experiência com a banda, o artista, é o que mais fica guardado aí na nossa memória afetiva. Mas quando você começa a ouvir essa banda, esse artista, pelo primeiro álbum, você entende muito melhor a evolução daquele artista ao longo da sua carreira, como a composição foi se desenvolvendo, como as músicas foram se desenrolando, a mudança de estilo ao longo da carreira, as influências. Eu acho que tudo isso fica muito mais claro quando você começa a ouvir a discografia do artista na ordem de lançamento. Então, por isso eu sempre recomendo isso. Outra coisa também que eu acho muito importante dizer aqui é que eu acredito muito que quando você começa a ouvir uma banda pelo primeiro álbum, vou dar um exemplo aqui dos Beatles de novo. Quando você começa a ouvir pelos primeiros álbuns, é muito mais fácil você gostar dos posteriores. Então, dando aqui o exemplo. Quando eu comecei a ouvir Beatles, eu conheci os hits, né, que todo mundo já ouviu, Hey Jude, Come Together, Yesterday, mas eu nunca tinha parado para ouvir os CDs, os álbuns inteiros. Quando eu fui fazer isso, o que eu costumo fazer? Eu coloco lá na Wikipédia e procuro lá a discografia, né? Sempre tem falando o lançamento dos álbuns e que ano cada um foi lançado, e eu vou ouvindo do primeiro até o último. No Spotify isso é um pouco bagunçado às vezes, que tem aquelas edições especiais, relançamento, que às vezes bagunça a data lá, então não dá para confiar tanto assim no Spotify e nos outros streams, mas na Wikipédia costuma estar certinho. Enfim, eu falei, preciso conhecer a discografia dos Beatles e fui lá, olhei qual era o primeiro, fui ouvir. E de cara eu já me apaixonei pelo álbum, que é esse aqui, que é o Please Please Me, de 63. Já falei dele aqui no canal, inclusive. Esse álbum aqui eu achei lindo demais, muito orgânico, simplicidade muito grande nas letras, nas melodias, é muito bonito, tudo aqui funciona muito bem, já me encantou de cara, né? Então quando você começa a ouvir a discografia de uma banda e o primeiro álbum já te pega, assim, já te emociona, é muito mais fácil você gostar dos outros, porque normalmente o primeiro álbum de um artista é um pouco mais rudimentar, é um pouco mais simples, não é tão polido assim, e aquela obra ela ainda vai ser trabalhada no futuro para se aprimorar, certo? Então, para chegar disso aqui até isso aqui, ó, você sabe que ocorreu um longo período de desenvolvimento, que na verdade não foi tão longo assim no caso dos Beatles, que foram poucos anos ali de gravação de estúdio, mas você sabe que muitas influências foram adquiridas, que o som da banda se desenvolveu, e quando você gosta do som inicial, é muito mais fácil você gostar dos grandes clássicos, dos álbuns mais importantes. E eu acho que quando a pessoa faz o contrário, quando começa a ouvir a banda pelos grandes álbuns,
isso acaba sendo perdido por muitas vezes, porque a pessoa gosta muito daquele álbum, que é o clássico, né? Então, por exemplo, aqui no caso dos Beatles de novo, a pessoa, vou começar a ouvir Beatles, começa a ouvir o Sgt. Pepper de 67, que é um álbum rico, cheio de experimentação sonora, assim, infinitas faixas de gravação, sobreposição de voz, harmonia vocal, enfim, um álbum muito, muito desenvolvido musicalmente, ou então Abbey Road, que também nem se fala. Você escuta isso aqui, você já fica encantado, nossa, que coisa maravilhosa. Mas depois, para conhecer os álbuns mais antigos, é mais difícil, porque você vai do mais elaborado para o mais simples, então é um pouco mais difícil de se acostumar, certo? Por isso que eu sempre recomendo. Começar dos primeiros não só ajuda você a entender a trajetória musical da banda, como também facilita muito a apreciação do trabalho da banda, porque se você gosta dos primeiros, os próximos com certeza vai ser muito mais fácil, porque eles são como uma evolução dos primeiros, certo? Então, isso aconteceu comigo nos Beatles, fui ouvindo na ordem, e esses primeiros discos aqui eu amo demais, todos eles, para mim são discos lindos, que muitas vezes eu vejo que são subestimados, isso é outro problema também, as pessoas quando começam dos grandes álbuns, dos mais posteriores, elas costumam subestimar os primeiros, como se não fossem tão valiosos assim, e são, não só porque são a fundação do som da banda, o som inicial, o som original, né? Como também tem muitas coisas maravilhosas nesses primeiros álbuns que muitas vezes são perdidas. As pessoas fazem ali uma vista grossa para esses álbuns por conta dos álbuns posteriores, né? Isso aconteceu com os Beatles. Outro exemplo, que eu até já falei aqui no canal, é o Elton John. Esse álbum aqui do Elton John é o segundo, mas internacionalmente é o primeiro, porque o primeiro disco dele, que é o Empty Sky, só foi lançado na Inglaterra, em 69. Esse aqui é o primeiro disco internacional dele, que é o Elton John, de 70. E até hoje é o meu favorito. É o álbum do Elton John que eu mais amo, que eu mais aprecio. Acho as músicas aqui todas lindas demais. Só que as pessoas elas subestimam esse álbum. Muitas vezes ele passa batido justamente por isso, porque as pessoas conhecem os grandes hits e vão ouvir os álbuns mais importantes, digamos assim, do Elton John, como por exemplo o grande, grande clássico dele, que é o Goodbye Yellow Brick Road, de 73, que tem aí a Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, enfim, essas grandes músicas, né? E acabam esquecendo dos primeiros. Então muita gente nem ouviu, nem chegou nem a ouvir esse álbum aqui, que na minha opinião é o melhor. Então eu acho que isso prejudica muito a forma de se conhecer. A gente costuma ouvir os hits e eu acho que isso é muito bom, porque primeiro apreciando esses hits, você sabe se o som daquela banda, daquele artista vai te empolgar, vai te cativar, e você aí, a partir disso, vai saber se pode ir à frente na busca pela obra desse artista. E aí eu sempre recomendo buscar os primeiros, ver qual é o primeiro álbum e ir ouvindo, porque se você não gostar tanto dos primeiros, você vai ouvindo, vai chegar uma hora que você vai gostar muito. Mas se você já amar os primeiros, pode ficar tranquilo que a chance de você gostar dos outros é muito maior e a experiência, de uma forma geral, de ouvir esses artistas vai ser melhor. Eu gosto de dar um exemplo aqui de uma banda que eu gosto muito, que é uma banda de metal sinfônico, que é o Nightwish, né? O Nightwish é o seguinte, os grandes discos da banda são esses aqui. O Century Child, de 2002, certo? E o Once, de 2004, certo? Isso, 2004. Esses álbuns aqui são os mais famosos, que tem os grandes clássicos, os grandes hits da banda dessa primeira fase, e são os que as pessoas mais valorizam, principalmente esse Once aqui, né? Quando você vai ver os rankings lá da banda, todo mundo fala, esse aqui é o melhor e tal. Não é a minha opinião. Por quê? Porque, cara, eu comecei a escutar o Nightwish dos primeiros. Então a gente tem aqui os 3 primeiros álbuns, que são todos maravilhosos, na minha opinião, que é o Angels Fall First, de 97, certo? Você tem aqui o melhor de todos para mim, que é o Oceanborn, de 98, disco muito elaborado. Depois eu faço um vídeo individual sobre cada um desses álbuns, porque merece. E o Wishmaster, de 2000. Esses 3 primeiros aqui caem muito melhor no meu gosto, e eu aprecio mais eles do que esses que eu falei que são mais famosos. Por quê? Porque eu comecei a ouvir por essa fase inicial. Então, principalmente esse primeiro álbum do Nightwish aqui, que é o Angels Fall First, é muito subestimado. As pessoas costumam não dar a devida importância, o devido valor a ele. Até a própria banda, por vezes, faz isso, na minha opinião. É o som inicial da banda, tem músicas espetaculares aqui, muito atmosféricas, é um disco mágico mesmo. Só que por ter esses grandes álbuns depois, muitas vezes as pessoas acostumam o ouvido com aquele som mais grandioso, mais épico, que ficou mais, né, que foi mais importante no processo de desenvolvimento da fama, do reconhecimento da banda, que quando as pessoas vão voltar e ouvir o primeiro, já não soa tão bom assim, já é um pouco mais fraco.
Só que como eu não conhecia os grandes e fui começar por aqui, eu já amei isso aqui, custei a sair desse álbum. Eu lembro que eu fiquei uns 3, 4 meses só escutando isso aqui, de tanto que eu amei, não conseguia parar de ouvir. E aí quando eu fui pro segundo, então, aí ferrou, né? Aí eu fiquei doido com isso aqui, achei maravilhoso. E aí quando foi chegar nos grandes álbuns aí também, a audição foi muito mais fácil, porque eu já tinha amado o som da banda, né? Então, é isso que eu queria falar, sobre a importância de ouvir na ordem. Essa é a minha recomendação. Claro que funciona para mim, para você pode ser diferente. Mas eu acho que tem muito valor isso, e a forma de se apreciar essas obras se torna muito melhor, muito mais prazerosa e muito mais vantajosa mesmo para o ouvinte, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o seu like, compartilhe com seu amigo que você acha que vai gostar disso que eu falei. E até a semana que vem.